todos encontraram? 25, a partir do versículo. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, nos dar instrução, discernimento da tua palavra, em concordância com a oração que foi feita pela minha vida, Senhor Deus. Eu lhe peço que a cada dia, Senhor Deus, eu venha diminuir, o Senhor venha crescer sobre mim, meu Pai. Me perdoe dos meus erros, falhas, pecados cometidos contra ti, contra o meu próximo. Se falei algo, se fiz algo que desagradou o Senhor, Pai, que o Senhor possa me limpar. Pai, em nome de Jesus, alcança, meu Pai, os nossos corações, Pai. Meu Pai, que a tua palavra, ela venha alcançar a nossa alma. Que ela venha, meu Pai, ser uma semente, Senhor Deus, que venha dar muitos frutos, ó Deus. Eu lhe peço e lhe clamo em nome de Jesus que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que a tua palavra, ela venha ser renovada a cada dia na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Nessa parábola das 10 virgens, nos diz que o reino dos céus será semelhante às 10, 5 prudentes, 5 loucas. O que são essas lâmpadas? Lâmpada é a palavra do Senhor. Lâmpada é a palavra dele, a qual nós escutamos, a qual nós lemos, a qual nós meditamos. E o azeite é o Espírito Santo, a qual nós devemos estar cheios, a qual nós devemos ter ali reserva, porque a lâmpada sem o azeite, ela é somente letra. Verdade, verdade. Ela não traz ali, você não consegue entender as entrelinhas. A lâmpada sem o azeite é a mesma coisa que o inimigo fala, que ele sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas ele não tem ali, ele não tem a revelação que nós temos. O azeite, o Espírito Santo é quem nos traz a revelação, é quem nos mostra o caminho. O Espírito Santo, ele nos mostra, nos guia pelo caminho. As virgens imprudentes, essa que nos mostra a palavra, a qual saíram com as suas lâmpadas, mas sem reserva. É porque elas saem, muitas das vezes, somos nós cristãos, que muitas das vezes nós ouvimos a palavra, nós até meditamos na palavra, que é a verdade, que cura, salva e liberta, mas nós não permitimos que a palavra nos mude. Nós não permitimos que ela entre e nos mude, porque nós não permitimos que o Espírito Santo venha, ali com os seus
com seus dons sobre a nossa vida. Nós não permitimos que ali, os dons do Espírito, ele venha fluir em nossa vida. Então, as imprudentes são aquelas que estão vazias, que não se permite ser moldado, que não se permite ser mudado através da palavra. Ouve, escuta, sente arrepio, muitas das vezes tem até misericórdia, tem ali, justiça no seu coração, mas não se permite ser mudado pelo Espírito Santo, com os frutos do Espírito, não permite os frutos do Espírito fluir. E o que nós precisamos na nossa vida é deixar os frutos do Espírito fluir. Aleluia. Como que eu estou cheia de azeite? Como que eu estou cheia do Espírito Santo? Se em mim não há os frutos. Se em mim ninguém vê os frutos do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós transportamos os frutos. E quais são esses frutos? Encontra-se em Gálatas 5:22, a partir do versículo 22, que nos diz: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus. Contra essas coisas não há lei. Então as 10 virgens imprudentes, elas não permitem que esses frutos do Espírito venham fluir sobre a vida dela. Glória a Deus. Não permite que o Espírito Santo venha ali dirigir a vida dela. Até ler, como eu disse, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela é lâmpada para os nossos pés, como nós lemos em Salmos 119, versículo 105, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é lâmpada para os teus pés, mas você precisa ter a luz do Espírito Santo. Você precisa transbordar o Espírito Santo. E Ele te guia. Ele te leva nos caminhos que você deve andar. Mas nós precisamos deixar ser guiado pelo Espírito. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele é maravilhoso. Ele é Deus forte e verdadeiro. Aleluia. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar vigilantes. Não adianta eu vir escutar a palavra, ler a palavra, mas continuar vivendo a vida da mesma forma. Não permitir ser moldado e mudado por Ele. Não permitir esses frutos, eles fluírem na minha vida. Eu vou ser uma lâmpada vazia. E a lâmpada vazia ali, a candeia vazia, sem o azeite, ela não vai iluminar nada, ela vai estar escura. O que você vai iluminar sem o azeite? Verdade, Espírito Santo. O que nós vamos iluminar sem o azeite? Nós temos que iluminar o caminho para os outros, através da nossa vida, através dos nossos testemunhos. Nós vamos iluminar, abrir o caminho para que os outros venham vir após nós. Mas se nós não nos enchermos dos frutos do Espírito, nós vamos ser uma lâmpada apagada, sem luz, incapaz de mostrar o caminho para os outros, incapaz de mostrar que o caminho que leva ao Senhor, ele é um caminho claro. Muitas das vezes, quando você acende na sua casa, se você tiver tudo no escuro, você não vai ver nada. Você não vai enxergar a sujeira, você não vai enxergar onde precisa ser limpo. Mas na hora que acende a luz, é onde você enxerga ali o que precisa ser tirado. Aleluia. O que precisa ser removido. Então o Espírito Santo, ele faz isso na nossa vida. Ele mostra o que precisa ser removido. Aleluia. Ele nos mostra como devemos andar. Ele nos mostra o caminho certo. E você está disposto a ser guiado pelo Espírito Santo? Ou você vai ser como estas 5 virgens imprudentes, a qual não vai permitir, a qual não vai ter reserva de azeite na vida do noivo, e a qual ele falará que não te conhece. Você até pregou, você louvou, você fez a obra, visitou, mas ele diz: aparta de mim que eu não vos conheço. Porque
Porque eu fiz isso tudo, mas eu não permiti ser moldado. Aleluia, meu Deus. Eu era usado como vaso, usado na mão do oleiro, mas eu não me permiti ali ser mudado. Eu quis mudar o outro, eu quis transformar o outro, eu quis trazer vida para o outro, trazer renovo para o outro. Verdade, meu Deus. Mas eu não me preocupei em trazer para mim, em consertar a mim, para que o outro venha se consertar. Verdade, Porque eu meu falo Deus. que o outro muda quando eu mudo, porque o amor ele constrange. Glória a Deus. O amor ele Aleluia. constrange. Então, através ali do meu amor, o outro vai mudar. Verdade. Porque a própria palavra nos diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Está em Provérbios 15. A resposta branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. Como que o fruto do Espírito, ele é como? Ele tem a resposta branda. 15, versículo 1. A resposta branda, a temperança, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então nós temos que agir com amor, é mudar a mim para que o outro venha mudar. Verdade, Espírito. É transformar a minha vida para que o outro possa ser transformado. É não me moldar a este mundo, as coisas deste mundo, mas ser renovado pelo Espírito Santo a cada dia. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Você tem permitido Aleluia, Espírito Santo. o Espírito da verdade te guiar? Porque em João 16, versículo 13 nos fala: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele nos anuncia o que há de vir através das nossas obras, das nossas atitudes, da nossa vida. Ele mostra. O Senhor revela a todo mundo o que vai acontecer se você continuar no caminho errado. Ele não deixa ninguém enganado, porque ele mostra através do que? Da luz, do azeite. Ela brilha na nossa vida. E nós precisamos estar firmados na verdade. Nós não podemos só levar as pessoas até a verdade, mas nós devemos ir também até a verdade. Aleluia, meu Rei. Nós precisamos ir até a verdade, para que os outros venham juntos, seguindo o caminho. Verdade, meu Porque fala que Rei. nós somos a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, é porque nós temos que viver a Bíblia. Porque quando nós estamos andando, os outros vão nos seguir, vão ir atrás. Eu quero ir aonde que ele está indo. Eu quero também me encher daquele Espírito que me guia, que me leva. E é assim que nós abrimos o caminho. É através da luz que emana de nós, através dos frutos do Espírito na nossa vida. E é assim que o Senhor faz na minha, na sua vida. Mateus nos diz 5, a partir do versículo 14, que nós somos a luz do mundo. Você tem sido luz ou você tem sido lâmpada, candeia vazia? O que nós temos sido? Nós temos que refletir todos os dias. Nós temos sido luz para que o outro venha se chegar ao Senhor? Ou nós somos uma lâmpada vazia ali, uma candeia vazia que não tem azeite? Porque a palavra diz: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Os outros vão ver através de nós, através das nossas obras, da nossa vida, o nosso Pai que está no céu. As pessoas têm visto Deus na sua vida, elas têm visto ali, né, Deus mudando, resplandecendo através de você. Nós não podemos estar no escuro e levar as pessoas a estarem no escuro, mas nós precisamos fazer resplandecer a luz do Espírito. Nós precisamos ser essas virgens prudentes, a qual iluminaram ali o caminho, a qual chegaram e entraram com o noivo para as bodas. Glória a Deus. Ou você quer ficar de fora e escutar: não te conheço, quem é você? É isso que nós queremos escutar? Chegar atrasado? Senhor, abre.
Senhor, eu vou mudar agora. Mas agora não tem mais jeito. Agora acabou. Agora é pranto, ranger de dentes. Quando o Senhor, Ele nos mostra um caminho, uma luz através da palavra, é para que nós venhamos moldar, ser moldados por Ele, transformados. É porque Ele está te dando uma nova chance. Eu errei ontem, eu pequei ontem, mas eu não vou permanecer no pecado. Aleluia! Eu vou mudar. Lucas 8 nos fala novamente sobre a candeia. Nos fala novamente sobre a luz. 8, a partir do 16, nos diz: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar, nem escondida que não haja de saber se e vir à luz. Então não há nada oculto, não há nada escondido. Não tem como eu pegar uma candeia e colocar ali para iluminar debaixo da cama, não. É no velador, aonde vai iluminar toda a casa, aonde vai mostrar todo o caminho, aonde vai mostrar todas as coisas que estão ocultas, porque o Espírito Santo, quando Ele está na sua vida, Ele mostra tudo aquilo que está oculto. Ele mostra tudo aquilo a qual ali tem falado contra você, a qual tem se levantado. Ele não permite que fique oculto. Então por isso que nós não precisamos nos preocupar. Verdade, nós não precisamos nos preocupar com o outro, o que o outro está fazendo, se está falando mal de mim, se está se levantando contra a minha vida. Não, eu tenho que preocupar comigo e ser a luz e iluminar, porque vai ser revelado. Aquilo que está oculto vai ser revelado, vai ser mostrado. Você não fica enganado, e nem o Senhor, porque nós achamos muitas das vezes que o Senhor não está vendo. Porque o Senhor vai deixar dessa vez. Não há nada oculto que não haja de saber diante da luz do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, nada fica oculto na sua vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, você é transformado todos os dias. Você é moldado todos os dias. Você consegue se convencer do pecado todos os dias, porque o Espírito Santo, que Ele vem e te convence na sua mente. Ele mostra isso está errado, em seu coração quer, mas Ele te mostra através da sua mente está errado. Mas eu quero, Senhor, meu coração quer, mas sua mente está mostrando errado, não faça. Porque o Espírito Santo vai iluminando ali na tua mente, está errado, muda o seu modo de viver. Aleluia, Pai. E aqui fala: vê depois como ouvires, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Sabe aquele que parece ter o Espírito, mas não tem? No momento vai ser tirado, porque ele será lançado no fogo, no mar, no fogo ardente, aonde haverá ranger de dentes. Eu até ouvi uma reflexão esses dias que quando nós, como se nós fomos para a glória, somos salvos, ali você esquecerá de tudo. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento, porque você vai esquecer das coisas que se passaram, das coisas ruins, e vai viver para o Senhor. Mas no inferno, por que haverá dor, ranger de dentes, sofrimento? Porque lá você vai lembrar de todas as vezes que você teve a oportunidade de mudar, todas as vezes que você teve a oportunidade, que alguém pregou, que alguém falou, que alguém te disse, você não quis dar ouvido e não quis mudar, e ali haverá dor. Por quê? Remorso, porque eu não mudei, porque eu não fiz. Senhor, me dá mais uma chance. Então é isso que nós queremos na nossa vida, a eternidade, lamentando o porquê não mudamos, o porquê não fizemos o que era reto ao Senhor, o porquê não matamos a nossa carne. Porque nós precisamos todos os dias, amados. Não é fácil matar um leão todo dia, não é fácil. Mas o Senhor não nos prometeu que seria fácil, mas Ele nos prometeu que Ele estaria conosco. Ele nos prometeu que nos ajudaria, que o Teu Espírito Santo ia nos fortalecer, porque é quando sentimos que estamos fracos, é que o Espírito vem e se ali se manifesta na nossa, o poder do Senhor na nossa fraqueza. É assim que o Senhor faz. Mais uma vez em Lucas 11, no versículo, a partir do 33, nos diz: de novo, e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para o que entra veja a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será iluminado. Mas se for mau,
também o teu corpo será tenebroso. A candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Glória a Deus. Como estão os teus olhos? O que você tem visto? Coisas más, que eu falo visto e colocado no coração. Coisas más, maquinando maldade. Porque aqui nos diz que se for simples, o seu corpo todo será iluminado. Se você olha sempre para dentro de si, se corrige, se limpa, não olha para o outro, mas para si. Aleluia, meu rei. Você ali está indo em direção ao Senhor. Glória Mas a se Deus. meu olho for aquele que vê só o erro do outro, só enxerga o que o outro está fazendo, mas não consegue enxergar assim, é tenebroso, é trevas. E ali o seu corpo todo se torna o que? Treva. Aleluia, meu Vê, pois, que a luz em ti não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo é luminoso, não tendo trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplandor. Aleluia, meu Deus. Sabe quando olhamos para nós e falamos e reconhecemos para o Senhor: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador. Senhor, eu não mereço a tua graça, eu não mereço ser chamado de filho, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é quem me salva. Porque a palavra nos diz que nós devemos primeiro olhar para dentro de nós, antes de querer tirar o cisco do olho do irmão. Verdade. Olhar dentro de nós, limpar dentro de nós, nos encher do Espírito Santo todos os dias. De que você tem enchido a sua vida? O que você tem permitido entrar na sua vida através dos teus olhos? O que você tem permitido te moldar neste mundo? Você tem sido moldado através da palavra do Espírito Santo? Porque é um conjunto. Não tem como também eu pegar o azeite aqui e começar a despejar aqui, ele vai iluminar, não. Ele precisa de um recipiente para poder ali acender e trazer a luz. Ele precisa da candeia. Aleluia, Pai. Então não adianta eu ter só o Espírito Santo, não ter a palavra, eu tenho que ter os dois. Glória Eu leio a Deus. palavra, o Espírito Santo vem e me convence do pecado através daquela palavra. O Espírito Santo vem e me mostra através daquela palavra o que tenho que mudar. Porque a palavra é instrução. Ela nos guia. Como diz, o Espírito Santo vai nos guiando, né, através da palavra. E o Senhor nos fala que haveria tempos, que chegaria tempos, a qual nós veríamos ali as imprudentes, que são o quê? Aqueles que são amantes de si mesmo, aquele que não tem temor no Senhor. Porque fala que haveria dias que nós teríamos, né, dias trabalhosos ali. Está em Timóteo, 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim, ó: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Glória, aleluia, Pai. Sabe quem são estes? Homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, desobedientes. São as imprudentes, que têm aparência de piedade, mas o que flui não é o Espírito Santo. O que flui não são os frutos do Espírito, mas são isso aqui: soberba, são ingratos, profanos, irreconciliáveis. Não consegue se reconciliar porque não consegue abrir mão. Porque muitas das vezes nós vamos ter que pedir perdão mesmo estando errados. Verdade, meu Pai. Muitas das vezes, mesmo estando errados, nós vamos ter que ir ali e pedir para que aquele amor constrange o outro e fala: não, eu que estou errado, eu que errei com você, você não tem que me pedir perdão, foi eu que errei.
E neste momento nós quebramos o jugo do inimigo sobre a nossa vida. Neste momento, porque o inimigo ele lança essas coisas na nossa vida para quê? Para que nós venhamos endurecer o nosso coração e pagar com a mesma moeda. Mas o Senhor, através do amor que vem dos frutos do Espírito, Ele quebra toda a astuta de Satanás. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos ser orgulhosos, porque isso não é o fruto do Espírito, e sim destes amantes de si mesmo, que são orgulhosos. Não vou fazer, é muito desaforo o que me fizeram, eu não vou pedir perdão, eu não vou falar que eu estou errado, porque eu estou certo. Isso é orgulho. Verdade. Porque muitas das vezes nós humilhamos na presença do Senhor, sabemos que estamos certos, mas deixa ali para o outro achar que está certo. Peça perdão, me desculpe. Aleluia. E assim o Senhor nos transforma. E assim o Senhor faz um mover sobre a nossa vida. E nós passamos ali a fluir os frutos do Espírito e nos transformarmos em quê? Em lâmpadas acesas com azeite ali, ó, de reserva. Azeite de reserva. Porque eu não tenho me moldado ao mundo, então eu tenho azeite de reserva. Nós não podemos viver como um mundo segundo a carne, o que a minha carne grita todos os dias, que é pecado. Ela quer pecado, a carne, ela quer fazer as coisas do pecado da carne. Mas o Senhor nos diz, através da palavra, que nós devemos viver segundo o que? O Espírito. Romanos 8, a partir do 1, nos fala assim. Vamos dizer a partir do 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não podemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é o que a minha carne grita querendo, mas o que o meu Espírito fala. O que o Espírito Santo fala para que eu venha seguir. E nos diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível eu agradar a Deus se eu estiver na carne. É impossível, porque eu tenho que viver do Espírito, que traz vida e paz. Porque a carne ela não é sujeita à lei de Deus, ela não obedece os mandamentos do Senhor. A carne ela faz aquilo que ela almeja, aquilo que ela deseja. Desobedecendo no Senhor, ela vai ali seguir o que quer. Mas quando nós temos a inclinação para o Espírito, fazemos a vontade do Espírito, nós obedecemos o mandamento, nós obedecemos ao Senhor. Mesmo que por um breve momento eu sinta dor naquele momento, mas lá na frente o Senhor me dará alegria. O Senhor virá sobre a minha vida e me transformará. Glória a Deus. Nós temos que olhar para o Espírito, agradar a Deus. Aleluia, meu Deus. Glórias, aleluia. Nós somos filhos de Deus. Nos fala assim, ó, no versículo 14 de Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você tem sido filho de Deus? Você está sendo guiado pelo Espírito ou você tem sido guiado pela sua carne? Porque o que é guiado pela carne não é filho, mas bastardo. Porque não aceita correção, não se humilha. Como diz, são amantes de si mesmo, orgulhosos, soberbos. E nós precisamos ser transformados. Você precisa ser aquela virgem prudente, a qual permite que o Senhor venha te encher dos frutos dele. Não queira ficar na porta, batendo: Senhor, olha eu aqui, eu vou mudar agora. Oh, Senhor. E aí? E aí? Nós precisamos permitir
o Espírito Santo venha nos moldar. A palavra do Senhor nos diz em Tiago 1,19 que nós temos que ser tardios em falar e em irar-se. Nós não podemos deixar que a ira venha sobre a nossa vida, nos moldar, não. Mas nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Aleluia. Se permita, seja cumpridor da palavra, não somente ouvinte. O que você tem sido? Você tem sido ouvinte, você tem sido cumpridor, o que você tem feito? Porque muitas das vezes nós achamos que estamos cumprindo, mas nós só estamos ouvindo, mas não colocamos em prática, não permitimos o Senhor nos moldar. Tiago 1, a partir do 19, nos diz: portanto, meus amados irmãos, todos os homens sejam prontos a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Rejeita, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra, ela pode salvar a tua alma, se você permitir ela fluir na sua vida, se você permitir a verdade te mudar. E aqui nos diz, a partir do versículo 22, Tiago 1, 22, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atende bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então aqui nos diz que nós devemos ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes. A prudência é isso. As virgens prudentes é isso. Cumprir a palavra do Senhor, para que a palavra venha a ser mesmo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não podemos ter somente uma lâmpada vazia, não, uma candeia vazia, não, mas nós precisamos ter uma candeia acesa, a qual ilumina o caminho, a qual leva as pessoas ao arrependimento, a qual leva as pessoas a mudarem. E aqui nos diz, continuando na palavra aqui de Tiago, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é essa: visitar os órfãos, viúvas, nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Nós precisamos nos guardar da corrupção do mundo. Seja ali das virgens prudentes. Quando o Senhor chegar, voltar, qual que vai encontrar em você? Prudente? Vai ser a prudente? Que ali tem reserva de azeite, que vai ser ali transformada, que vai levar ali várias junto com você? Ou você vai ser insensata, louco, a qual também vai levar vários com você a pecar, a errar? Porque, como falo, nós somos a Bíblia viva, as pessoas nos leem, e através da nossa vida muitas pessoas tomam decisões, a decisão de servir ou não o Senhor. E as pessoas olhando para nós, elas querem servir ao Senhor ou elas querem se afastar do Senhor? Você tem sido essa lâmpada boa ali, a lâmpada que está cheia de azeite, amados? Ou você tem sido aquela que até por um momento se acende, até por um breve momento se permite ali ouvir a palavra, se encher um pouquinho do Espírito, mas logo que sai, apaga. Logo que bate um vento, apaga e não tem mais azeite de reserva. Por quê? Porque não permitiu ali o Espírito Santo entrar e moldar e mudar a sua vida. Que nós venhamos ser como estas virgens prudentes, amados. Não venhamos permitir que o mundo venha nos moldar, mas que nós venhamos ser moldados pelo Senhor. Vou estar colocando agora um louvor para que nós venhamos meditar em como nós temos sido.
Se nós temos escondido a palavra do Senhor no nosso coração, para que Ele possa nos transformar, você fica à vontade, está na casa do Pai. Aleluia, Jesus. Faça uma auto-reflexão neste dia de hoje. Glória a Deus. Converse com o Senhor, fale com Ele. O que você precisa mudar, o que você precisa largar. Peça a Ele para iluminar a sua vida, para que você possa enxergar aquilo que precisa ser tirado da sua vida. Glória a Deus. Não seja ali mudado, moldado por este mundo, amado. Então fique à vontade, né? Levante, fique em pé, ajoelhe-se, põe a mão no coração. Fique à vontade na presença do Senhor, porque Ele é fiel na tua vida, na minha vida. Ele te mostra e te revela tudo aquilo que precisa ser revelado. Esconda a palavra dele no seu coração para que você não venha pecar contra Ele. Guarde a palavra no teu coração para que Ele venha te transformar. Se encha do Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo, com Deus, nesta noite. Ó Espírito Santo, que os teus frutos venham fluir sobre mim. Que eu venha ser uma Bíblia viva. Que eu venha ser luz no caminho do meu irmão que está perecendo. Senhor, que eu não venha ser escuridão, trevas, mas que eu venha ser luz, Pai. Que pessoas possam se espelhar em mim e vir para a tua presença, Senhor. Transforma a minha casa, o meu lar, que dentro da minha casa eu venha ser luz, meu Pai. Porque é muito fácil eu ser luz na igreja por um breve momento, mas na minha casa eu chegar e ser uma candeia vazia, Pai. Pai, me permita ser cheio também dentro do meu lar. Pai, em nome de Jesus, eu me peço e clamo, Deus, clama neste momento. Clama neste momento que o Senhor venha te encher de azeite, que você venha ter reserva, que dentro do seu lar você venha ser exemplo. Você venha ali ter os frutos do Espírito, não somente na igreja, mas na tua casa. Senhor, em nome de Jesus, eu me peço e clamo, ó Deus. Venha sobre essa nossa vida nessa noite, Pai. Nos encha, Pai, do teu Espírito Santo, ó Deus, que nos convence do pecado, ó Deus, que nos mostra o caminho. Fala com o Senhor que hoje você necessita ser guiado pelo Espírito Santo, para que você venha ver o propósito do Senhor na tua vida. Fala com Ele que você necessita. Você quer que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida? Seja cumpridor da palavra, seja cumpridor dos mandamentos. Que a temperança venha sobre a nossa vida, que a mansidão venha sobre a nossa vida, que a benignidade venha sobre a nossa vida, que o amor venha sobre nossa vida, que o domínio próprio venha sobre a nossa vida. Peça ao Senhor neste momento para Ele te encher. Fala, Senhor, eu quero mansidão na minha vida, eu quero benignidade sobre a minha vida, Pai. Eu quero ter domínio próprio na minha vida, Senhor Deus. Eu quero ter temperança na minha vida, Senhor Deus, mansidão, Pai. Pai, em nome de Jesus, faça os teus frutos fluírem sobre mim. Que eu não venha viver, meu Pai, pela carne, mas que eu venha viver pelo Espírito. Que eu não venha fazer as vontades da carne na minha vida, mas que eu venha fazer a vontade do Espírito. Em nome de Jesus, meu Pai, eu me peço e me clamo que o nosso Espírito ele venha crescer, meu Pai. Ele venha crescer, Pai, para que o mundo